vereadores que nesse momento demonstram e revelam o seu interesse pelas causas sociais, pelos assuntos relevantes do nosso município, e assim fazem, estando presentes nessa tarde. Meus senhores, minhas senhoras, enfim, quero saudar a todos em nome da ausente companheira Ilka, que aqui não está nesse momento em razão da falta de acessibilidade do Poder Legislativo de Ilhéus. E o constrangimento seria bem maior se tivéssemos ainda as nossas companheiras aqui, a Delvira, e o nosso companheiro Luanda, se viesse, que também tem a dificuldade de locomoção, e aquele casal. Seria bom que o vereador Nino Valverde estivesse aqui, mas não está. Nós temos Macrise, o vereador Macrise, que iniciou na luta em defesa do complexo intermodal. Isso há 8 anos atrás. E nós enfrentamos uma barreira muito grande porque existia um grupo oponente que hoje nós temos aqui a certeza da importância desse grupo. Porque se não fosse esse grupo que fizesse aquela oposição, nós não teríamos as condicionantes, nós não teríamos assegurado justamente as compensações para a construção do porto. E aí, senhor, é que quando nós vimos, de repente, a desativação do hospital regional, e quando nós vimos a mudança de perfil do Hospital Costa do Cacau, nós ficamos realmente paralisados, boquiabertos. Por quê? Senhores vereadores, principalmente os senhores, porque nós dos segmentos sociais estamos fazendo a nossa parte. E nesse momento, eu gostaria que os senhores ouvissem e se integrassem realmente à nossa luta. O Hospital Costa do Cacau, ele é uma compensação do Porto Sul, como já bem disse aqui o nosso companheiro Jorge Luiz. E ele foi construído para atender a 27 municípios do Litoral Sul e não a 67 municípios, como o governo do Estado simplesmente abrangeu, dividindo miséria. Ora, se nós vamos sofrer os impactos de um empreendimento do porte do Porto Sul, em contrapartida, é construído um equipamento do porte do Hospital Costa do Cacau, e vem o governo do Estado, ao bel prazer dele, disse, não vai ficar como está dentro do que foi condicionado. Vai ser para 67 municípios, ao invés de 780 mil habitantes, que era o previsto, para 2 milhões de habitantes. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E bem pior, senhores. Vou ler aqui. O Hospital Costa do Cacau, de grande porte, ele tem um perfil assistencial em urgência e emergência, ensino e pesquisa. Inclusive foi uma proposta do Coeso na época, porque com o advento da implantação do curso de medicina, estava se iniciando e nós queríamos realmente um hospital para que houvesse a pesquisa e o problema do ensino. Resultado, eles disseram não, que tinha que ser bem maior. E bem maior realmente eles tinham razão, mas não para isso. Eu queria que, senhores vereadores, que eu quero me dirigir mais aos senhores aqui presentes. Além do atendimento médico-hospitalar de média e alta complexidade em urgência e emergência, internamentos, além disso, tem que ter atendimento ambulatorial nas seguintes especialidades: clínica geral, cirurgia geral, pediatria, ortopedia, entre outras. É um hospital que vai atender não somente a demanda espontânea, como a referenciada. E lá está bloqueada, as pessoas estão morrendo. Estão batendo nas portas e saindo para vir morrer nas portas dos hospitais. E não bastando isso, o hospital regional, dentro do que está no caderno de investimentos do governo do Estado, e também no programa de adequação de infraestrutura do entorno do empreendimento, ele era para ser ampliado em 65 leitos e não para ser desativado. Isso é um crime. E aqui nesse momento eu quero registrar a nossa indignação, fazendo a seguinte indagação: como acreditar de um gestor em um prefeito médico que deixa os postos fechados, que derruba um posto e fecha um hospital? A gente tem que tomar providências urgentes com referência a isso.
Não sou eu que estou dizendo não. Isso está no caderno de investimento do governo do Estado, que foi o governo do Estado de Wagner, quem veio fazer essa pactuação. Foram nove audiências públicas, além de diversas oficinas. Foi uma discussão ampla com a sociedade regional para se chegar a isso. E agora, simplesmente numa época de política, a gente vê um atendimento que era restrito a 27 municípios do Litoral Sul ser expandido para 67 municípios. Senhores vereadores, arregaça as mangas. Vamos à luta. Isso é uma cobrança, os segmentos sociais estão trabalhando. Eu também quero aqui fazer minhas as palavras do companheiro Sputnik e dizer que só Deus e a justiça, nós estamos dependendo de Deus e da justiça. Só que a justiça, ela não deve ficar concorrendo com Deus em tempo para se manifestar. Por quê? A justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Mas a justiça dos homens, simplesmente ela tarda e prescreve. E isso propicia que muitos políticos, com essa prescrição, eles simplesmente se arvorem de grandes honestos, de grandes capacidades e venham se perpetuar no poder. Nós temos, inclusive o prefeito tem conhecimento que nós encaminhamos também a ele, um documento responsabilizando-o por tudo que ia acontecer. Inclusive, outra coisa que é muito importante é o grande prejuízo, porque se nós não vamos ter hospitais para o atendimento da demanda com o advento do Porto Sul, como é que nós vamos ficar? Então, já que nós não temos mais a credibilidade no governo naquilo que ficou pactuado como compensações ambientais, é necessário que a gente faça uma revisão de tudo que ficou acordado com referência a essas compensações, porque não é somente na área de saúde, não. Na área de educação, na área de cultura, saneamento básico. Então o governo do Estado, ele tem uma responsabilidade muito grande com referência, como demandas do Porto Sul. Agora imagine se essas obras forem suspensas. A LI, a licença de instalação, ela tem validade até setembro de 2020. Ela foi concedida em 2014. Há quantos anos esse Porto Sul já deveria ter sido inaugurado? Já viu qual é o prejuízo que vai acontecer? Quantos bilhões de reais com essa atitude do governo do Estado, do prefeito municipal de Ilhéus? Quantos empregos deixarão de ser gerados aqui no município? Hein? Com adiamento dessas obras. Porque da licença de instalação vem a licença de operação. É claro que as mitigações vão haver o monitoramento, mas essas, se não for construído logo agora, se a gente não sentar para discutir logo agora problema de saúde, problema de educação, depois de construído o porto, adeus. Muito obrigado. Obrigado, Mirinho. Fred.